Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 35 até o verso 39. Verso 35 ao verso 39. Sentados, acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Talvez aí na epígrafe da sua Bíblia esteja assim: Jesus prega nas sinagogas, ou Jesus vai em outras cidades, né? Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galiléia, por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Curve a sua cabeça, irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, graças te damos, ó Deus, nesta hora. Bendizemos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela porção da tua palavra, a palavra que foi lida agora. Ajuda-nos, ó Senhor, na exposição, para que o teu povo saia edificado daqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, terça-feira é culto de oração, mas também é culto da palavra. E conciliar as duas coisas, tanto para o reverendo Eliseu como para mim, tem sido muito difícil. Por quê? A coroa do culto é a pregação. Mas também devemos orar. Orar como igreja. Portanto, eu quero que você entenda que a sua vida de oração ela não pode depender de minutos aqui dentro da igreja. A sua vida de oração ela depende de minutos em casa, no trabalho, na rua. Hoje eu estava vendo a capa de um livro interessante e o título do livro era Solitude enquanto se caminha. Ou um outro que fala sobre o mistério da oração na caminhada. Então, a oração, ela tem essa dinâmica, né? Nós podemos orar tanto sozinhos, em um local separado, como também podemos orar enquanto estamos em atividade. É uma prática espiritual, é um exercício espiritual. Portanto, se é um exercício espiritual, você só conseguirá orar exercitando. Não tem como orar sem esse tipo de exercício, bem como as outras práticas de vida devocional. Semana passada, o pastor Eliseu foi até o verso 34, né, e ele falou para mim sobre o que ele tinha pregado, e nós vimos que ali no verso 34, Jesus termina essa história, na realidade, Marcos termina essa história falando sobre a cura de enfermos, a cura da sogra de Pedro, lá no verso 29. E agora nós chegamos do verso 35 até o verso 39, aonde Jesus Cristo nos ensina coisas assim muito importantes para a nossa vida. Primeira coisa que nós vamos perceber aí é que Jesus foi o quê? Orar. O verso inicial diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele fazia o quê? Orava. A informação primária é que Jesus saiu para um local deserto com o objetivo de orar. E aí nós temos duas informações importantes aqui. Primeiro,
levantou-se cedo, em algumas traduções, na madrugada. Uma outra informação importante é que ele estava em um local deserto, sozinho, buscando a Deus, na verdade, orando. É um mistério que talvez a gente não consiga entender de forma racional. Deus, o próprio Deus orando, que Jesus é o verbo encarnado de Deus, é o próprio Deus encarnado, mas Ele está aqui a nos ensinar sobre o valor da oração. Mas é interessante você perceber que do verso 34 para trás, especificamente, acompanhe comigo aí, do verso 9 até o verso 34, nós vamos ver uma movimentação de Jesus muito intensa. Marcos tem essa dinâmica. Todo deslocamento geográfico de Jesus tem um objetivo. Não há um deslocamento por acaso. E nós vamos ver muita intensidade nesses deslocamentos de Jesus. Quer ver um exemplo? Primeiro, verso 9 diz que Jesus foi o quê? Batizado. Ao sair da água, ele foi para onde? Para o deserto. Marcos, diferentemente de Lucas e diferentemente de Mateus, não nos fala acerca do momento da tentação no deserto, mas fala que ele sai vencedor dali, e que os anjos o serviam e as feras estavam com ele. Eu não vou falar novamente sobre isso, porque eu já falei demais sobre isso aqui. Depois, Jesus vai anunciar as boas novas do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Depois ele vai chamar os discípulos, convidar pessoas para caminhar ao lado dele. Depois nós vamos ver uma intensidade muito grande, Marcos falando quase que repetidas vezes, mas em cenários diferentes, que Jesus expulsava demônios. Depois nós vamos ver Jesus curando pessoas e gente de todo tipo de enfermidade. Eu não sei se você teve essa sensação ao ler o verso 9 até o verso 34, a intensidade da vida de Jesus, do ministério de Jesus Cristo. Muita coisa acontece. E aí, depois desse momento, depois dessa intensidade, Marcos nos diz que Jesus foi o quê? Orar. Olha que coisa interessante. William Hendricks, que é um comentarista muito conhecido, ele diz que depois de toda essa agitação, Jesus mostra agora o valor e a necessidade da oração. Nós não sabemos o que Jesus estava orando, e também não nos importa nesse momento. O importante é que ele vai nos mostrar que depois de toda a agitação da vida, depois de vitórias, depois de lutas ferrenhas, é importante nós orarmos. E ele nos fala exatamente sobre o valor da oração. E essa é uma marca específica na vida de Jesus. Eu falei agora há pouco que é difícil compreender isso racionalmente. O próprio Deus, o Verbo encarnado, o Logos divino, como João vai nos dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, orar. Mas, não querendo compreender isso, mas é importante apenas entender que toda a vida de Jesus foi marcada pela oração. O ministério dele é intenso e muita oração nós vamos ver na vida de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 21, fala que Jesus ora após ser batizado. Ainda em Lucas capítulo 9, verso 29, fala que ele ora durante a transfiguração a ponto do seu rosto resplandecer. Ainda em Lucas capítulo 6, verso 12, diz que ele vai orar para escolher os seus discípulos para caminhar com ele. Ainda, não mais em Lucas, mas em Mateus, diz que ele vai orar sozinho. E ele ora sozinho por muitas vezes.
No Getsêmani ele está sozinho. Lá no momento do jardim, ele deixa os discípulos e vai para um local mais isolado para orar. É uma marca de Jesus. Nós não sabemos o que levou Jesus a orar naquele momento. Uma especulação mais provável é que ele esteja agradecendo ao Pai por tudo que aconteceu. Agradecendo ao Pai porque ele estava agora mostrando para aquelas pessoas quem ele era, o Rei prometido, o Messias, o Salvador. Mas, irmãos, é certo que Jesus está orando. E ele ora e nos mostra o valor não somente da oração, mas também o fato de orar sozinho em um local deserto. Às vezes, o único momento em que nós oramos é esse aqui na igreja em grupo, não é verdade? Não precisa balançar a cabeça assim ou não, mais ou menos, fazer assim, interrogação. Mas eu já me peguei muitas vezes durante o dia com problemas nessa área de oração. Eu disse, meu Deus, eu não orei hoje. Mas Jesus está mostrando exatamente o valor da oração e o valor de orar sozinho com o Pai em um local onde não tenha, vou usar aqui um termo bem baixo, zoada, menino gritando, marido reclamando, mulher lavando as coisas, mas um local sozinho, só seu e do Pai. Nós precisamos disso. Depois que Jesus nos mostra o valor da oração, ele vai agora falar qual é o propósito da sua vinda. Veja, Jesus expulsa demônios, cura enfermos, ele está na residência de Pedro, e ao cair da tarde, o início da noite, muita gente foi lá para o terraço e Jesus curou todo mundo. E há quem ache que o propósito, o objetivo da vinda de Jesus era somente curar enfermos e expulsar demônios. Tem até um livro, né? Do T.L. Osborne. Curar enfermos e expulsar demônios. Eu me lembro que esse livro gerou, na realidade, um impacto na vida de muita gente, mas um impacto negativo. Porque as pessoas achavam que o único propósito da vinda de Jesus e do Evangelho era curar enfermos e expulsar demônios. E aí houve aquelas cruzadas, aquelas coisas todas, onde as pessoas vinham, diziam que expulsavam demônios, curavam enfermos. Mas Jesus vai mostrar agora para Pedro e os demais qual é o propósito da sua vinda. A interrogação de Pedro é interessante. Todos estão te procurando, né? Pedro acorda, vê que Jesus não está ali. Alguns comentaristas até acham que Pedro e os demais achavam que Jesus tinha saído, tinha ido embora e deixado eles ali. Mas a interrogação de Pedro, quando encontra Jesus, todos estão à tua procura. Eles te procuraram por toda parte. Qual é a resposta de Jesus? Eu acho que talvez ainda tinha gente ali esperando alguma coisa, ou mais gente chegando para ser curado, para receber ali alguma bênção. Qual é a resposta de Jesus? Interessante. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Olha que coisa fantástica. Jesus primeiro mostra o valor da oração. Agora ele está nos dizendo qual é o propósito da sua vinda. O propósito não é expulsar demônios somente. O propósito não é curar todo tipo de gente enferma. O propósito da sua vinda é anunciar o Evangelho, as boas novas para os perdidos. O propósito é o desempenho do seu ofício profético, pois esse ofício profético era muito maior do que o ofício profético de Moisés, bem como muito maior do que todas as curas e os milagres que ele estava realizando naquele momento. A palavra proclamada. Veja, irmão, se você
notar, Jesus vai deixar todo o esplendor de sua glória. Ele vai sair do local que estava ao lado do Pai. Ele vai se fazer homem, o Verbo encarnado de Deus, para realizar a obra evangelística. E ele vai dizer, ele vai ser muito direto com Pedro: eu vim para pregar o evangelho. Agora tem uma coisa interessante. Volte os seus olhos novamente ao texto. Versículo 38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares. Jesus não tem o interesse de ir sozinho a outros lugares para pregar o evangelho. Pelo contrário, ele está chamando seus discípulos para o acompanhar, para pregar o evangelho do reino. A expressão no grego, agomem, que é o verbo trazer, significa levar algo ou alguém consigo para algum lugar. E era exatamente isso que Jesus estava querendo. Pregar o evangelho, mas não sozinho, mas levar consigo os seus discípulos. Ainda Hendricks diz assim: não era para isso que eles estavam sendo treinados? Jesus não estava treinando eles, Cláudio, para expulsar demônios, não. Vem aqui, vou te dizer como é que é o negócio. Pede CPF, entrega a rosa, taca óleo ungido na cabeça do capeta aí e vai dar certo. Né? Quando Jesus vai lá para o outro lado, lá em Gadara, e aí os demônios, Mateus fala de 2, mas Lucas vai falar de 1. Quando ele chega, há algumas pessoas que acham que Jesus estava ali ensinando os discípulos a expulsar demônio. Não. Não estava ensinando isso, não. Nada disso. Porque eles vão aprender que para expulsar demônios há uma única forma, no poder do nome de Jesus Cristo, e nada mais. Há um caso no Novo Testamento em que alguns vão querer expulsar demônios e vão levar chibata e muita peia. E aí ele diz assim: nós sabemos quem é o Deus que Paulo serve, mas vocês eu não sei quem é, não. E tome peia, menino. Tome chibata nos coros daqueles meninos lá. Então veja, o objetivo de Jesus, o propósito da sua vinda, era pregar o evangelho. A ênfase não era milagres, a ênfase é a proclamação do reino de Deus. Um certo comentarista chamado J.C. Haley diz que cada hora de Jesus consistia em pregar, pois para isso é que Jesus Cristo veio. E ele pregou o evangelho. Ele ensinou acerca do reino. Primeiro, Jesus nos fala sobre o valor da oração. Depois, ele deixa claro qual é o propósito da sua vinda. Por último, ele deixa claro a extensão da pregação do evangelho. Até que limites ele queria que o evangelho fosse pregado. Lá no verso 39 diz assim: então ele foi por toda Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando demônios. Está muito claro no texto a divisão acerca de como Jesus iria fazer o seu trabalho de pregação. Interessante é que quando você olha a frase inicial, ele diz assim: por toda Galileia. Alguém já dizia que essa frase, por toda Galileia, mostra que Jesus e os seus discípulos visitaram todos os povoados e aldeias de forma sistemática e ordenadamente. Cada localzinho da Galileia, Jesus visita. Veja,
quando você olha essa frase por toda a Galileia, parece que a gente não tem muita noção da extensão do que Jesus está dizendo. Geograficamente, deixe-me tentar explicar para vocês a extensão do trabalho proclamacional de Jesus Cristo de Nazaré, quando ele chama os seus discípulos para pregar juntamente com ele. Veja só, Galileia era dividida em norte e sul. A parte norte, chamada de Galileia Superior, era uma região montanhosa e que estava mais ou menos a 1.300 metros acima do nível do mar. A parte inferior, chamada de Galileia Sul, era formada por planícies, visitável, e ali muita gente morava. E havia a prática da agricultura. E é interessante, irmãos, notar que a Galileia era cortada por várias estradas que forneciam comércio com a Arábia, com a Síria e com o Egito. Olhando para essa questão da extensão, nos tempos de Jesus Cristo de Nazaré, a província da Galileia formava um amplo território retangular, com aproximadamente 64 quilômetros por 40 quilômetros. Aí você tem mais ou menos geograficamente a extensão, a grandiosidade do que Jesus fala quando ele diz: nós vamos por toda a Galileia. Quando Herodes anexou a Galileia ao seu reino, muitos dos judeus passaram a habitá-las numa forma de recolonização. Flávio José foi um grande historiador e ele escreveu uma obra chamada Guerra Judaica, aonde ele afirma que a região da Galileia chegou a ter 240 cidades e vilas com um exército de mais ou menos 100 mil homens, para não deixar que exércitos vizinhos guerreassem contra ela. Ainda falando sobre Galileia, nos tempos de Jesus, as principais cidades eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. A população da Galileia era formada por judeus e gentios. E aí, por isso, nós vamos ter ali uma ordem de sinagogas, e Jesus vai dizer assim: nós vamos por toda a Galileia, pregando aonde? Nas sinagogas deles e expulsando demônios. A ordem era assim: primeiro os judeus, depois os gentios. Na sinagoga deles. Alguém chegou a dizer que no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém, os muros foram colocados por terra, havia pelo menos 480 sinagogas. E você já sabe o que é uma sinagoga, não vou tentar aqui explicar para vocês, mas tem algo interessante. Por que essa ênfase de Jesus, na realidade de Marcos, a falar que Jesus vai pregar na sinagoga deles? Há várias especulações, dentre elas há uma que chama a minha atenção, e eu acredito que vai chamar também a sua atenção. As sinagogas, elas eram construídas de frente para a Terra Santa, ou a Cidade Santa. E isso facilitava com que aquele que estivesse pregando, ao pregar, ficasse olhando para a Cidade Santa. E alguém vai dizer assim, que não tinha como Jesus não pensar constantemente em cada sinagoga que ele entrasse, não tinha como ele não pensar na cruz em todo momento em que ele pregava, porque ao pregar, ela estava de frente para a Terra Santa. Meus queridos irmãos, rapidamente eu quero trazer aqui 3 aplicações. Eu não vou me estender também nas aplicações, tá bom? Mas as aplicações, elas têm tudo a ver com aquilo que nós falamos até agora. São 3 lições que esse versículo nos dá. Primeiro, a necessidade de orar. Mas não é orar somente aqui, mas ter uma vida de oração. E Jesus nos ensina que essa vida de oração, essa prática de oração, ela pode ser
tanto em momentos de luta, como também em momentos de vitória. Quando nós olhamos essa intensidade na vida ministerial de Jesus, e aí Marcos, lá no verso 35, vai dizer que ele saiu para orar cedinho, logo pela manhã. Aí, olhando para essa intensidade, nós vemos que Jesus teve muitas lutas, muitas vitórias, demonstrou que ele, como rei, é senhor das enfermidades também. E aí, depois de tudo isso, ele vai nos falar acerca do valor da oração. E a oração sozinho, você e Deus. Há uma palavra chamada solitude. Acho que você sabe o que é isso, claro. E nós temos que prezar, muitas vezes, esse momento de solitude com Deus. Não é o momento pelo momento, né? Algumas filosofias, elas falam da solitude no sentido de que você tem que ter um encontro com você mesmo. Não é isso. Esse momento de solitude é para você ter um encontro com Deus. Sozinho, você e Deus. É uma prática muito comum entre os monges, entre os frades franciscanos. Eu fiquei sabendo hoje de uma história de um colega pastor que, pelo menos uma vez por ano, ele ia para um mosteiro e pedia lá autorização dos frades, dos monges, para ele ficar pelo menos um final de semana lá num quarto, meditando, orando, em total silêncio. O único barulho é do canto dos pássaros. Nós precisamos orar sozinhos, irmãos. Nós temos muita facilidade de orar em grupo. Ora, a gente ora em grupo, é fácil demais. O Rodrigo ora por mim, eu oro pelo Rodrigo, né? E às vezes a nossa oração é igual a oração da Xuxa pelo outro, né? A oração da Xuxa, você lembra da Xuxa? É do tempo da Xuxa? A Xuxa, o menino dizia assim: eu quero mandar um beijo para meu pai, para minha mãe e para você. A frase, né, que marcava o programa da Xuxa. A oração da Xuxa é exatamente isso. A gente ora pelo outro e diz assim: que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Aí o outro faz a mesma oração. Mas o grande desafio é a oração sozinho, com Deus, aos pés de Jesus. Essa atitude de Jesus, ela deve causar em nós temor e, ao mesmo tempo, nos desafiar para orarmos a sós. J.C. Hale diz assim: quem não consegue orar, podemos dizer que essas pessoas são crentes? Uma pergunta interessante. Podemos afirmar que essas pessoas são crentes? Há pessoas que não conseguem orar nem de manhã e nem à noite, passam o dia todo na agitação da vida. Não conseguem nem expressar a palavra de Deus durante o seu dia. E aí, quando nós não oramos, nós temos que ter em mente que a falta de oração significa estar sem Cristo. Quando nós não oramos, é a mesma coisa de estarmos sem Cristo e sem Deus em nossa vida. Quando nós não oramos ou oramos pouco, temos que ter em mente que teremos pouco de Cristo também na nossa vida e na nossa mente. Quem ora pouco, pouco recebe, porque pede pouco. Meus amados irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de oração. Agora, o que é oração? É conversar com Deus, é falar com Deus, é uma disciplina espiritual. Mas não é somente orar, falar com Deus, não somente sozinho, né? Mas em todo momento nós devemos estar em espírito de oração, orando ao Pai. Primeira coisa sobre oração. Primeira lição que nós vemos aqui é sobre oração. Segunda lição, Cristo quer nos conduzir a uma vida proclamacional, da pregação do Evangelho.
E você pode dizer assim, mas eu não sou pastor, nem diácono, nem obreiro, nem nada para pregar o evangelho. Há dois tipos de pregadores, aqueles que foram chamados específicos para pregar a palavra, como quem está usando ela como meio de graça, e aqueles que pregam o evangelho sem ter qualquer investidura de cargo na sua vida. E, meus irmãos, nós vemos isso claramente nesse evangelho, que nós somos chamados por Cristo para a vida proclamacional. A pregação da palavra de Deus é uma honra, deve ser uma honra para mim e para você. Ainda que você não seja pastor, nem diácono, nem presbítero, nem evangelista, ou não tenha uma boa hermenêutica, ou não tenha uma exegese boa, ou não saiba falar em público, mas você consegue pregar o evangelho para alguém. Meus amados irmãos, a pregação do evangelho como meio de graça, ela edifica os santos, ela desperta os pecadores e conduz os pecadores a Cristo. E quando o evangelho está sendo pregado, o mundo todo está tendo acesso ao evangelho de Jesus. Por último, irmãos, aonde é a nossa Galileia? Jesus fala assim, por toda Galileia. A nossa Galileia é a nossa grande metrópole, Fortaleza, com seus becos, com seus guetos, com suas ruas, com suas avenidas, com seus bairros, conhecidos, não conhecidos, registrados, não registrados. Fortaleza é a nossa Galileia, aonde Jesus Cristo quer nos usar para pregar o evangelho para esse povo. E não somente isso, ele quer nos levar para libertar pessoas do império das trevas. Amém? 3 aplicações: oração, vida proclamacional e Fortaleza, nossa metrópole, a nossa grande Galileia. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.